Muito boa noite, estamos ao vivo no YouTube, no Instagram. É uma live surpresa, ninguém conversou, ninguém avisou nada. De agora em diante vai ser assim por um tempinho. Vou entrar sempre à noite, chegando do consultório, quando sobrar um tempinho livre, e a gente vai começar a conversar um pouquinho. Quem está acompanhando no YouTube está tendo acesso aí a alguns slides. Quem está acompanhando no Instagram tá vendo apenas a minha visão, mas não se preocupe, essa live vai ficar salva e vai ficar disponibilizada tanto no Instagram quanto no YouTube, beleza? Então, se o áudio estiver ok, vocês já deixam um legalzinho aí pra gente começar a conversar. O tema de hoje é todo expert deveria saber dos efeitos neurofisiológicos da terapia manual. Muita gente faz terapia manual sem nem saber o que é que está acontecendo, não é isso? Então hoje a gente vai falar um pouquinho quais são os estímulos que a gente dá para o paciente através das mãos, quais são os estímulos que a gente induz o paciente a sentir e por que o paciente diminui dor quando a gente utiliza a terapia manual. Não somente terapia manual, existem outros recursos que a gente pode utilizar para proporcionar um alívio da dor. Quem entrou no YouTube aí está tendo acesso a ver aí os esqueminhas que a gente está mostrando, não é isso? Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue passar aqui os slides para vocês verem. Então, muito boa noite, galera que entrou aí. De onde é que vocês são? Me fala. Já vi que tem aluno aí do curso, tanto gerenciamento da dor quanto o método BeExpert. Grande Suna, Camilinha, Gediel. Show de bola. Vamos nessa, vamos conversar. Então, pessoal, vamos lá. Muitas vezes o paciente chega pra gente com dor e a gente não sabe o que fazer. A gente avalia o paciente e pergunta como é que tá a história e a gente não sabe o que testar no paciente, né? E a gente tem alguns fatores que a gente pode testar para ter segurança na avaliação. O que eu mais vejo quando eu pergunto aos fisioterapeutas qual é o seu maior problema na avaliação musculoesquelética é a segurança na avaliação. E aí, para ter segurança, a gente tem, primeiro de tudo, descartar doenças graves. Qual é a primeira doença grave que a gente quer descartar? Câncer. Como é que a gente descarta câncer? Através do histórico familiar, através do histórico da vida dele e através de perguntas especiais, como por exemplo, dor noturna, como por exemplo, perda de peso sem motivo, e o paciente não apresentando nenhum desses sinais, a gente já baixa demais a probabilidade do paciente ter um câncer. Isso vai te dando cada vez mais segurança para mexer no paciente. E aí a gente começa a avaliar o paciente, e quando a gente começa a avaliar o paciente, a gente percebe que o paciente não tem chance de estar com nenhuma infecção, com nenhuma inflamação, porque ele não tem febre junto com a dor e a dor dele não é constante. É uma dor intermitente que vai e passa, que vai e passa, que vai e passa. Aí vamos supor que você fez a inspeção, fez a mudança de postura, deixou ele sentado relaxado, empinou o bumbum, estofou o peito, e ao empinar o bumbum e estofar o peito, você percebeu que não houve modificação nos sintomas do paciente. Simplesmente não houve modificação. O fato de não haver modificação vai fazer com que esse paciente ele não tenha uma característica mecânica movimento dependente. Mas mesmo através da inspeção negativa, a gente vai testar o paciente. A gente vai colocar extensão, a gente vai colocar flexão, a gente vai colocar desvio de eixo de quadril, a gente vai colocar flexão com rotação, a gente vai colocar tudo isso no paciente, beleza? E ao colocar tudo isso no paciente, a gente vai perceber que o paciente não respondeu. O paciente não respondeu ao tratamento. O fato do paciente não ter respondido ao teste de movimento vai fazer com que a gente investigue outras possibilidades. Quais seriam essas outras possibilidades? As outras possibilidades seriam classificar o paciente em uma aderência de raiz, em uma mecânica inconclusivo, em uma dor radicular que não responde mecanicamente, e nessas classificações a gente pode precisar utilizar a terapia manual.
Mas afinal, por que que o paciente melhora com terapia manual? Por que que o paciente melhora com terapia manual? Porque a terapia manual tem simplesmente alguns efeitos neurofisiológicos que ajudam a gente a diminuir a dor dele, não é isso? E o fato da gente diminuir a dor dele é por causa de alguns mecanismos. E esses mecanismos, eu vou falar para vocês agora 5 deles, tá? Um deles é o OTG. Quem lembra da época de faculdade de OTG aí, levanta a mão, né? A gente tem também o fuso neuromuscular. Quem lembra, coloca um foguetinho aí do fuso neuromuscular. A gente tem a neuromodulação. A gente tem também a inibição recíproca. E a gente tem também o relaxamento pós-isometria. A gente vai ter 5 possibilidades aí. Dentro dessas 5 possibilidades, a gente vai destrinchar cada uma delas aqui. Destrinchando a primeira, que foi o OTG, o órgão tendinoso de Golgi. O órgão tendinoso de Golgi é uma estrutura que fica na transição do músculo para o tendão. Dentro dessa transição miotendínea, existe o OTG, que responde a cargas mantidas, a tensões mantidas, a alterações bruscas de carga. Por exemplo, você está fazendo um alongamento no seu paciente, alongando o peitoral do seu paciente. Ao alongar o peitoral do seu paciente, o paciente vai tolerar até certa amplitude de movimento. Quando chegar em uma amplitude que os tecidos comecem a ser estressados o suficientemente para gerar uma lesão, desencadear uma lesão, o que é que vai acontecer? O OTG vai despolarizar os canais de cálcio, vai mandar um estímulo eferente para o corno posterior da medula, que vai lá para o cérebro interagir com diversas estruturas mesolímbicas, como por exemplo o tálamo, o córtex cingulado anterior, a ínsula, o córtex pré-frontal, a substância cinzenta periaquedutal, o bulbo rostroventral medial, e são regiões que têm muita interconexão com sistemas de crenças, pensamentos, culturas, emoções, e por isso tudo está interligado. Aí quando esse estímulo do alongamento chega lá no cérebro, ele vai para as experiências não assimiladas do paciente. Quais são essas experiências não assimiladas? Caramba, naquela fisioterapia que eu fiz, o cara me alongou, eu fiquei todo dolorido. Sistema de crenças. Começa a interagir com o estímulo que você deu no alongamento. E aí o cara começa a ter pensamentos automáticos. Será que esse alongamento não está forte demais? Será que eu não posso me lesionar? Olha, sistema mesolímbico de pensamentos. Uma vez eu estava jogando futebol e me falaram que eu não posso alongar antes da atividade, porque se eu alongar eu perco a força e eu tenho mais risco de lesão. Olha o sistema cultural interagindo com seu estímulo de alongamento. E aí, baseado nessas múltiplas interações que acontecem em frações de segundo, o paciente desencadeia uma resposta eferente, e essa resposta eferente vai pelo corno anterior da medula até a região do braço que está sendo alongado. Para proteger de uma possível lesão, o OTG vai lá e manda um estímulo brusco de alongamento, e nessa hora o paciente se solta de você ou sai da posição de carga. Então o OTG nada mais é do que uma estrutura que protege os nossos tecidos, beleza? Então, como função também, o OTG vai ter uma função de aumentar o deslizamento entre os sarcômeros e os filamentos de actina e miosina, que são a unidade contrátil da musculatura. E aí eu vou passar para vocês também alguns aspectos do fuso neuromuscular. O fuso neuromuscular é uma estrutura que está no ventre do músculo, junto com as fibras justapostas desse fuso. Ele também despolariza os canais de cálcio e ele também manda informações para o sistema nervoso, que quando chega lá no cérebro desencadeia uma resposta motora sequenciada. Vou te dar um exemplo para que eu possa traduzir todas essas palavras meio técnicas que eu estou falando aqui. O exemplo é o seguinte: você está fazendo academia e você está fazendo rosca direta. Você está levantando
dobrando o cotovelo para fazer força para malhar o bíceps. Chega um momento, quando você está lá na 15ª, na 18ª repetição, começa a ficar mais difícil de você levantar aquela carga. Começa a ficar mais difícil e você vai cansando até o momento que você desiste. Existe um princípio de treinamento muscular, que é o princípio da sobrecarga, onde diversos fisiculturistas e atletas de musculação profissional treinam até a falha muscular. E essa falha muscular é uma resposta cerebral sequenciada, proporcionada pelo fuso neuromuscular. Imagine, você chegou lá na 18ª, você não aguenta mais levantar, mas você tenta levantar a 19ª. Na 19ª, você chega na metade do caminho, onde o torque muscular é o maior possível quando você está na angulação de 90 graus de flexão de cotovelo, e aí aquela musculatura vai romper de tanta carga, de tanta tensão que o movimento está proporcionando. Aí o fuso neuromuscular vai lá e despolariza canal de cálcio, manda informação lá para o cérebro manda uma resposta motora sequenciada. E o músculo falha. Quando o músculo falha, você desaba o cotovelo e larga o peso no chão. E se você tentar levantar de novo, há um grande risco de você ter uma lesão. Então o fuso neuromuscular, você também tem a função de proteger a integridade dos nossos tecidos. Beleza? Tá claro até aí? Se não tiver claro, você manda aí nos comentários a dúvida se não ficou claro, tá bom? A gente vai ter também o fenômeno da neuromodulação. O fenômeno da neuromodulação é um fenômeno que é induzido clinicamente através de uma ou mais intervenções que estimulam o sistema nervoso periférico ou central para ativar vias de modulação da dor. São vias que controlam a dor dos pacientes. Quem está tendo acesso ao slide aí está vendo uma figurinha bonitinha do córtex, e você está vendo aí o córtex cingulado anterior, a ACC, o córtex pré-frontal. Caramba, não vai sair o frontal por causa desse aparelho. O córtex pré-frontal, o PFC, tá vendo a ínsula, tá vendo a amígdala, tá vendo os gânglios basais, você tá vendo aí o tálamo, você tá vendo diversas estruturas que interagem em frações de segundos com um único estímulo. Você tá vendo a fenda sináptica aí fazendo a interconexão entre os neurônios, que essa é uma foto de um artigo para explicar a inibição de GABA e de serotonina para diminuir a dor, ok? Caio, o fuso não detecta estiramento muscular? Sim, responde a carga e tensão, ou seja, o estiramento muscular também proporciona carga e tensão no tecido, né? Quando a gente chega no momento que esse estiramento não é mais suportado, o fuso defende e desarma, tá bom? Mesma coisa com outras palavras aí. E dentro dessa neuromodulação a gente vai ter duas vias de modulação da dor. Uma via bottom-up, que é uma via que vai do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, e uma via top-down, que é uma via que sai do sistema nervoso central e vai para o sistema periférico. Na via down-top ou bottom-up, a gente vai definir como uma via do sistema nervoso periférico que envia estímulos mecânicos, teciduais ou sensoriais para o sistema nervoso central, para o tálamo, interagindo com diversos sistemas mesolímbicos de cultura, crenças, emoções e pensamentos, como eu falei para vocês. Aí quem está vendo a figurinha está vendo uma técnica de terapia manual induzindo a resposta down-top, né, em direção ao cérebro. Ela proporciona uma resposta analgésica através das substâncias cinzentas periaquedutal e do bulbo rostroventral medial. A gente vai ter um fenômeno também chamado de top-down, que é uma via do sistema nervoso central que envia estímulos cognitivos, afetivos e motivacionais, beleza? E motivacionais. Para o sistema nervoso periférico para desencadear a analgesia. E essa via top-down, ela parece ser mais forte do que a via bottom-up, tá? Como é que a gente ativa essa via top-down? Através de educação e neurociência da dor, através de uma abordagem inativa, através da mudança do controle de loco externo do paciente para o controle de loco interno,
do paciente, com informações pautadas em ciência, com informações que desmistificam crenças relacionadas à dor e lesão, à dor e inflamação, à dor e doença, a movimento e machucado, para que o paciente entenda o que é que está acontecendo com ele. A gente vai ter aí também o fenômeno de inibição recíproca. Um exemplo, eu preciso ativar o meu peitoral. Eu preciso desativar o meu peitoral, porque eu testei o ombro do meu paciente, testei a cervical do meu paciente, testei a torácica do meu paciente e meu paciente não melhorou com os componentes mecânico-articulares. E aí eu fiz a diferenciação e percebi que era um problema de tecido mole, um problema miofacial. O que é que a gente vai fazer? Vai despolarizar o TG, vai despolarizar o fuso neuromuscular através da inervação recíproca. Como a gente faz isso? A gente ativa o antagonista do músculo que a gente quer inibir. Então a gente vai lá nos romboides e começa a fazer resistências manuais em ativação prolongada, cerca de 20, 30, 40 segundos, para inibir a ação do peitoral. E os pacientes que têm componentes mecânico-teciduais melhoram muito com essas técnicas. Caio, eu sei fazer a técnica, mas eu não sei como aplicar. Caio, eu também não sei como diferenciar o problema articular de um problema miofacial. Pois é, a gente tem que aprender, senão a gente vai ficar no tiroteio de intervenção, sem saber o que melhorou o paciente. A gente tem também uma técnica de energia muscular. A técnica de energia muscular, após manutenção de contrações estáticas, proporciona uma despolarização da fibra extrafusal ao fuso, né? Extrafusal já está dizendo, fora do fuso, inibindo tecidos moles circunjacentes às articulações, permitindo o ganho de ADM. E aí, quem quer aumentar o repertório de técnicas de energia muscular, eu recomendo o livro do Léon Chateau. Léon Chateau, ele te mostra no livro diversas técnicas de energia muscular. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu quero inibir o ilho-psoas, que é um flexor do quadril, um restritor da rotação interna do quadril. Eu vou ativar o glúteo daquele paciente, sobrecarregar o glúteo daquele paciente em posições estáticas. E quando ele relaxar, após 6 segundos, eu vou ganhar ADM. Essa técnica, quando mantida, ela consegue inibir também o agonista do movimento, se você estiver trabalhando com o antagonista, obviamente, tá bom? Então, conhecendo esses mecanismos da terapia manual, quando a gente conhece esses mecanismos da terapia manual, a gente consegue tratar o paciente com mais fundamentação científica. A gente consegue tratar o paciente com mais segurança. E a gente consegue saber como o paciente vai melhorar ou como o paciente vai piorar. Beleza? Esses são os mecanismos principais, não são todos, mas são os mecanismos principais que a gente consegue utilizar para melhorar o paciente através da terapia manual, induzir a neuromodulação através da terapia manual. Qual que é o problema da terapia manual? O paciente acha que é uma técnica gostosa de ser recebida. O paciente acha que ele só precisa de terapia manual. O paciente tem um controle de lóculo externo, ele acha que você vai fazer por ele algo que ele vai melhorar por causa disso. Quando, na verdade, não. Quando, na verdade, o paciente vai ter que dividir a responsabilidade por você. Caio, quando que você usa terapia manual? Se e somente se houver inabilidade de realização do exame físico, inapetência para realizar o exame físico, todas as estratégias de carga no plano sagital e no plano lateral foram esgotadas sem mudança na resposta dos sintomas, ou quando o paciente apresenta um fenômeno de somação temporal. O fenômeno de somação temporal, detectado através do wind-up, vai fazer com que estímulos repetidos mecânico-teciduais no paciente aumentem a sensibilização do sistema, fazendo com que ele só agrave a dor. E aí você, apressadinho, vai lá e classifica o paciente como se fosse síndrome de dor inflamatória.
como se fosse síndrome de dor crônica, como se fosse até trauma, quando na verdade ele está com um fenômeno neurofisiológico de somação temporal. E aí, como a somação temporal ela é um fator pró-nociceptivo, ou seja, que facilita com que o paciente sinta mais desconforto, a gente precisa utilizar técnicas únicas que proporcionem neuromodulação com mínima resposta. E aí o que é que a gente vai fazer? Manipulação vertebral, porque você dá um estímulo só e inibe a somação temporal. E depois da manipulação, o paciente pode neuromodular, o paciente pode reduzir dor e passar a tolerar movimentos repetidos, ou exercícios repetidos, ou estímulos repetidos. Quando eu falo movimento repetido, eu não quero que você entenda que o cara vai fazer extensão várias vezes. Eu não quero que você entenda que o cara vai fazer flexão várias vezes. Pode ser um agachamento, entende? Pode ser uma flexão de braços. Pode ser qualquer coisa, contanto que você esteja movendo o paciente que chegou para vocês com dificuldade de se mover. Beleza? Então, basicamente, é isso que a gente faz quando o paciente tem uma somação temporal, quando o paciente tem aversão a estímulos repetidos. Caio, o que quer dizer isso? Quer dizer que o paciente pode apresentar uma CPM íntegra. Que diabo é CPM, Caio? Conditioning Pain Modulation. A CPM, quando está íntegra, o paciente aumenta a tolerância à dor, aumenta o limiar de dor imediatamente após o exercício. Caio, como assim? O paciente chegou com dor, você colocou uma mão no gelo. A mão no gelo fez ele gritar ai com 3 minutos. Você salvou lá 3 minutos, o cara disse ai tirando a mão do gelo. Aí você botou ele em cima de uma bike e pediu para ele pedalar por 15 minutos. Ou em cima de uma esteira para ele caminhar por 15 minutos. Ou colocou o cara para começar a sentar, levantar, sentar, levantar, sentar, levantar, saltar, aterrissar, pular, fazer ponte. E depois de 15 minutos você coloca a outra mão do paciente no gelo e ele só grita ai com 7, 8 minutos. Ou seja, a via de modulação pós-exercício está íntegra. E o fato da via de modulação pós-exercício estar íntegra vai fazer com que esse paciente tenha alta probabilidade de responsividade ao tratamento fisioterapêutico. Quando você não sabe avaliar a CPM, a integridade da via modulatória do paciente, o que vai acontecer? Você vai ficar na tentativa e erro. Você já tentou estratégia de carga, não funcionou. Você já tentou terapia manual, não funcionou. Você foi para exercício e aí o paciente não está respondendo. Quando lá no início você não conseguiu avaliar a CPM do paciente e saber se ele seria ou não responsivo ao tratamento fisioterapêutico. Então o que a gente fala? A avaliação é o processo mais importante do processo terapêutico. É na avaliação que você vai definir a classificação do paciente, é na avaliação que você vai definir qual vai ser a intervenção que o paciente vai receber, é na avaliação que você vai definir por quanto tempo você vai tratar o paciente, se o seu tratamento é efetivo quando comparado à história natural. É na avaliação que você vai determinar o prognóstico do paciente, se ele é favorável, se ele é desfavorável. Então, por que eu falo que não importa o seu diagnóstico, não importa o tempo da sua lesão, não importa a sua idade, nós podemos te ajudar. E caso não possamos te ajudar, saberemos para quem encaminhar para que você obtenha ajuda. Então sua consulta, ela nunca vai ser perdida no nosso serviço. Porque hoje a gente avalia, classifica, intervém e dá alta. E caso a gente não possa intervir, a gente encaminha para quem intervém para o seu caso específico. Então um expert, ele precisa saber desses detalhes. São detalhes que fazem a diferença entre mulheres e meninas. São detalhes que fazem a diferença entre homens e meninos.
entre o fisioterapeuta ser um profissional e o fisioterapeuta ser um amador. Se você é um amador, você vai continuar colocando 30 milhões de técnicas iguais para todos os pacientes com condições completamente heterogêneas, com condições completamente diferentes. Você entende? Quando a gente percebe que a avaliação é o processo mais importante do nosso tratamento, do nosso programa de intervenção, a avaliação é o item mais importante do processo terapêutico, o jogo vira. Por que o jogo vira? Porque a gente passa a ter não somente um serviço de fisioterapia, a gente passa a proporcionar uma experiência para o paciente, que vai sair da sua consulta como se ele nunca tivesse sido atendido tão bem como ele foi por você. E ele vai querer levar o cachorro, o papagaio, o periquito, a mãe, o pai, o genro, todos os vizinhos do prédio, ele vai querer levar todos em você. Porque a sua avaliação foi sedimentada em pilares sólidos. Sua avaliação foi consistente com o que ele esperava, foi alinhada com as expectativas. Quando o paciente marca um atendimento com você, ele já tem uma expectativa de receber algum tratamento que você demonstrou nas suas redes sociais, nos seus blogs, nos seus sites, no seu YouTube, porque ele acha que o que ele viu é bom para ele. Mas, na verdade, nós só saberemos, Nós só saberemos o que é bom para ele de fato quando avaliarmos esse paciente. Então, quando eu falo para você que existem 5 possibilidades terapêuticas para o tratamento da dor, 5 mecanismos neurofisiológicos para o tratamento da dor, a gente precisa explorar todos eles, contanto que a gente não haja na mesma via. Se eu fizer um dry needling e fizer uma terapia manual, e fizer uma acupuntura, e fizer uma ventosa, eu vou agir numa mesma via com 4 intervenções diferentes. Eu vou estar gastando energia à toa. O fato de eu estar gastando energia à toa, o paciente vai achar que quanto mais você fizer por ele, melhor. Quanto mais, não no quesito qualidade, quanto mais quantidade de técnicas que eu quero dizer. Quanto mais você fizer por ele, ele vai achar que é melhor. Quando chegar no próximo atendimento, ele, faz aquela técnica também. Faz aquela outra técnica também. Entende? E muitas vezes, uma técnica melhorou ele, a outra técnica voltou ele para o baseline, a outra técnica piorou ele, e a quarta técnica voltou ele para um pouquinho acima do baseline. E aí você não tem nem coragem de perguntar para o paciente se ele está melhor, se ele está pior, ou se ele está... tomei um susto aqui, um mosquito. Se ele está melhor, se ele está pior, ou se ele está igual. Você percebe? Então, se você tem coragem de perguntar depois da sua intervenção se ele está melhor, pior ou igual, é porque você está com algum nível de convicção a respeito da intervenção que você escolheu. Se vai ser um movimento repetido, se vai ser uma posição mantida, se vai ser uma técnica de terapia manual, se vai ser um procedimento perfurante com agulha de dry needling ou de acupuntura, se você vai fazer uma técnica de tecido mole, de inibição muscular. Você está convicto porque você avaliou e, por exemplo, o cara olhou para a esquerda, doeu o pescoço. Olha, referência mecânica, doeu para a esquerda. Aí você negativou o trapézio, foi atrás do paciente, carregou o cotovelo dele e negativou o trapézio. E pediu para ele inclinar de novo. E ele falou, caramba, não doeu. E aí você fez a diferenciação. Olha, o componente não era mecânico articular, não era cervical, era mecânico tecidual. Tecidos moles estavam afetando esse paciente. E aí você selecionou uma técnica de inibição recíproca. Você deitou o paciente de lado,
colocou a mão embaixo das escápulas dele e pediu para ele fazer a posterodepressão da escápula. Quando você pediu a posterodepressão da escápula de forma resistida, esse paciente começou a transformar o trapézio superior dele em uma gelatina, porque eu estou inibindo, fazendo a inervação recíproca, e estou inibindo a musculatura agonista do trapézio, que é uma musculatura que está sempre superativada, e que o caso do paciente era de um componente miofacial. Por causa dessa diferenciação, você gastou sua energia com uma intervenção, fez aquela intervenção por 5, 7, 10 minutos e o paciente saiu muito melhor, com o trapézio todo desativado e o componente era miofacial. O que é que eu vejo os fisioterapeutas fazerem de errado? Eu vejo eles fazerem o seguinte: eles fazem a técnica miofacial na doida. Ah, eu acho que é miofacial, bora fazer. Sem avaliar. Então, amigo, não adianta você ficar saindo por aí fazendo curso de poetas que vão começar a te dizer teorias que não mudam em nada a sua prática clínica. Teorias que num final de semana de um curso, você chega na segunda-feira e não consegue modificar nada do seu atendimento. E não é porque você está no piloto automático com a forma que você atendia. É porque, de fato, o que o cara não te ensinou não muda a sua prática clínica. Então, toma cuidado com os cursos que vocês vão selecionar. Porque todo expert, quem quer ser um expert no tratamento da dor, tem que saber dos efeitos neurofisiológicos da terapia manual. Para não correr o risco de falar para o paciente que o paciente está com a vértebra rodada, está com a vértebra fora do lugar, que ele está com instabilidade. Ah, tá, é uma instabilidade, né, doutora? Né, doutor? É uma instabilidade. Baseado em que você está falando que o paciente está com instabilidade no pescoço? Você comparou com o quê? Você viu o exame de imagem do paciente e assumiu que o pescoço do paciente está instável? Instabilidade ligamentar alta é um processo grave, muito grave. O paciente tem que ir para emergência. Você fez teste de Sharper-Purser, você fez o teste de instabilidade ligamentar alta, colocou a mão na testa do paciente, semifletiu a cabeça, colocou a mão lá no processo, lá na primeira e segunda vértebra cervical e empurrou a cabeça do paciente contra a sua mão e não sentiu o solavanco do dente do áxis. O cara de fato está com instabilidade e você não toca nele. Você quer fazer terapia manual num paciente desse? Se você sabe que a terapia manual vai induzir neuromodulação, que vai usar inervação recíproca, que vai despolarizar o TG, vai aumentar, vai facilitar a unidade contrátil de ser recrutada num paciente que está com instabilidade, que você testou e que tem risco de instabilidade, se você quer ser um expert, você tem que conhecer isso. Porque se você não conhece isso, amigo, um abraço, você vai atender esse paciente uma vez para nunca mais. Esse paciente vai chegar em casa sem falar de você para ninguém. E se falar, não vai ser coisa boa que ele vai falar. Beleza? Então a gente tem que conhecer esses aspectos da terapia manual. Alguém tem dúvidas? 3 minutinhos para dúvidas antes da gente encerrar essa live surpresa que a gente não avisou a ninguém. Pessoal do Instagram, pessoal do YouTube. Alguém tem dúvida? Joga nos comentários aí. Daniele Almeida Mota, seja bem-vinda. Josiane Brito. Alice Moreira, Sunamita. Isaías Souza. Suzane Machado. Grande Kathleen Ataíde, de volta aqui nas nossas lives. E aí, alguém tem dúvida sobre os efeitos neurofisiológicos da terapia manual? Se você está me ouvindo no podcast agora ou na reprise que vai ficar salva lá no YouTube, pode deixar um comentário lá que a gente é notificado no e-mail e assim que a gente vê e puder a gente responde, tá? Se você está aqui ao vivo comigo, a hora de perguntar é essa. 2 minutinhos para receber alguma pergunta. E aí, ficou claro para vocês? Se ficou claro, joga um foguetinho aí nos comentários que a gente já encerra, não tá tendo dúvidas aí.
Grande Suzane, Josiane, Doug Moreira, Lomita, Gal. Perguntas. Um minutinho para perguntas. Acho que a gente tá dando uma aula com tanta clareza que não tá nem surgindo dúvidas, né? Ô, rapaz, coisa boa, hein? Vamos ver se chegou aqui nas interrogações. Como diferenciar o paciente que precisa de mobilização ou manipulação? Olha, esse final de semana a gente deu um curso e na parte de mobilização e manipulação eu mostrei 4 ou 5 artigos para a turma que mobilização e manipulação têm resultados iguais no que diz respeito à dor e incapacidade. É o que eu falei no início da live, ó. O paciente ele pode apresentar uma CPM íntegra ou não. Caio, CPM é a capacidade do cérebro de modular a dor. É a via analgésica do corpo. Condition Pain Modulation. Se você, por exemplo, tem um algômetro de pressão e você empurra o local da dor em um local distante da dor e você vê que o limiar de dor, o paciente só disse ai quando você aplicou 5 newtons por quilograma de força, você anota ali, né? Limiar de dor e anota o dado que chegou. E aí você bota o paciente para fazer um exercício. Quando ele começa a fazer exercício, ele diz que está começando a aumentar a dor. E está aumentando. Esse paciente pode ter um wind-up, que é um fenômeno de somação temporal, que quando a gente repete estímulos nesse paciente, ele começa a sentir mais e mais dor. E aí você tira o paciente da bike, da esteira ou do exercício que você propôs para o paciente e vai com o algômetro de pressão lá de novo, no local que dói e no local distante que dói. Agora o paciente sentiu dor com 3 newtons quilograma de força. Nem sei se a unidade é newton quilograma de força não, tá galera? Depois eu tenho que me certificar disso. Mas vamos dizer que primeiro foi com 5 que ele disse que tem dor, depois foi com 3. Ou seja, o limiar de dor dele diminuiu. A via analgésica após o exercício dele não está íntegro. Ele vai ter baixa responsividade a um programa de exercícios inicialmente. Nesse paciente com somação temporal, aí eu não escolho mobilização, porque a mobilização vai gerar estímulos repetidos e a somação temporal vai agravar o sintoma do paciente. Nesse paciente, se ele não tiver nenhuma pergunta especial das avaliações positivas, aí você senta a mão na manipulação, que é um estímulo único que gera neuromodulação e após a manipulação o paciente pode passar a responder a movimento. Beleza? Então é assim que a gente distingue. Se o paciente tiver a CPM íntegra, a via analgésica íntegra, a gente pode usar mobilização, que é muito menos arriscado do que manipulação. Mas os efeitos para dor são iguais. Só tem essa diferença para usar nos perfis de pacientes distintos. Beleza? Teve mais pergunta? Acho que não, né? Então é isso. Essa foi mais uma live, vai ficar salva no Instagram, vai ficar salva no YouTube. Mais uma gravação do nosso podcast Fuse Insight, acho que é episódio 45 ou 46. Temos mais de 46 horas de conteúdo gratuito para vocês aí no YouTube. Quem quiser estudar comigo é só ir lá, podcast Fuse Insight. A gente vai subir essa live lá no Apple Podcasts e no Spotify. Para caso você esteja no trânsito, engarrafado, você bota o fonezinho de ouvido e assiste sua aula sem nem precisar me ver, tá bom? Então é isso, galera. Obrigado pela audiência. Até a próxima live. Grande abraço. E movimento é vida.